a acne da mulher adulta ela é diferente da acne do adolescente e é uma acne que costuma ser muito mais recorrente e persistente. Eu nunca tive acne, de repente começou a aparecer acne no meu rosto. Será como está esse intestino? Ele está funcionando bacana? Quando ela está com acne na fase adulta, ela perde essa confiança e a autoridade. Quem sou eu, como eu me vejo e como que eu penso que as pessoas estão me vendo. Isso gera muito mais cicatriz e manchas também mais escuras. Mas uma coisa que eu já usei muito, sabe o que era? Pasta de dente para secar espinha. Sim, já vi também. E ela tinha aqueles cistos mesmo. Com 1 mês de tratamento, a pele dela já virou outra. Com 3 meses, ela já não tinha mais. Aqui é uma área que você jamais pode espremer, porque tem comunicação com as artérias e veias do sistema nervoso central, que pode causar uma meningite, causar uma infecção muito mais grave. O que a gente tem de tratamento para acne hoje, focando aí na vida adulta, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre como que a acne afeta a autoestima de adolescentes e como isso pode levar ao isolamento social. Bom, quem teve uma adolescência marcada por espinhas sabe o quanto é difícil, né? Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto foi um trecho que dizia que quando a acne surge em pessoas com mais de 25 anos, ela é chamada de acne adulta. Só me faltava essa, gente. Não demorou muito para eu encontrar mulheres adultas que convivem com espinhas recorrentes, manchas e uma frustração constante ao se olhar no espelho. Por isso, no De Bem Com Você, hoje, a nossa conversa é sobre acne da mulher adulta. Vamos entender por que ela surge e, principalmente, como tratar. Eu sou a Nicole Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Cristiane Cárcano, médica, dermatologista e tricologista há 18 anos e especialista em doenças de pele e na saúde capilar feminina. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Nicole. Obrigada por participar desse programa, que é um tema que eu gosto bastante. Pois é, assunto novo hoje, doutora. Vanessa Costa, nutricionista, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal com mais de 20 anos de atuação. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Nick. É delicioso participar do programa. Estou feliz aqui para a gente conversar desse assunto que mexe tanto com o emocional das mulheres. Pois é. Poliana Aguilar, psicóloga e mentora em desenvolvimento pessoal. Trabalha no fortalecimento da estrutura emocional e na construção de clareza para resultados sustentáveis na vida e nos negócios. Seja muito bem-vinda, Pai. Obrigada, Nick. É um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. E claro, gente, Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente. Isa, e você? Me conta. Teve espinha aí depois dos 25 anos? Você teve uma adolescência marcada também por espinhas? Como é que é? Monique, você acredita que eu dei muita sorte? Que eu não tive muito pouco, assim. Eu lembro que na minha adolescência, até que espinha eu não tinha. Eu tinha alguns cravinhos, assim, que com a pele mais oleosa, acho que por causa dos hormônios. E eu tive um pouco de espinha, muito nas costas, quando eu fiquei grávida. Aí eu tive muito. Depois normalizou. Hoje eu raramente tenho e quando eu tenho, eu acho que é oleosidade. Não sei se eu tô certa, mas eu acho que é oleosidade. Eu vi essa informação, né, que depois dos 25, a doutora até pode confirmar pra gente, mas é essa acne adulta, né? E eu percebi que eu tenho tido espinhas recentemente mesmo, sabe? E eu já fiquei assim, gente, é mais uma coisa pra eu ter que dar conta, né? Mas é comum mesmo, assim, a espinha na vida adulta? Sim, não é tão raro, não. Infelizmente, é comum. Realmente, a acne, quando a gente fala acne do adulto, é após os 25 anos de idade, né? Antes, a gente tem a acne do jovem e a acne do adolescente, que é a acne vulgar. E existem 2 tipos diferentes. Isso é interessante também para a gente saber aqui. Existe uma acne que ela é persistente, que ela veio da adolescência e persistiu para a idade adulta. Isso é muito comum. Mas tem uma de início tardio, que é a pessoa que nunca teve ou teve muito levinho na adolescência, às vezes ela nem lembra, e ela desenvolveu uma acne bem intensa após os 25 anos de idade, que essa é uma acne de início tardio. Então, a gente lida com essas 2 situações, lembrando que a acne da mulher adulta ela é diferente da acne do adolescente, tanto nos aspectos fisiopatológicos, na complexidade do tratamento, e é uma acne que costuma ser muito mais recorrente e persistente do que a acne do adolescente. E gera mais cicatriz também. Então, fica aqui uma dica importante para a gente sempre tratar, porque a chance de gerar cicatriz é ainda maior do que a da acne do adolescente. É porque a pele já não está com aquela mesma elasticidade, a recuperação de antes, né? Isso. Agora, tem uma coisa que as 2 têm em comum, doutora Cris, que é a questão hormonal. Sim. Né? Elas têm uma alteração, aí, um fundo também hormonal nas 2, tanto na adolescência quanto na mulher adulta.
na adolescência, porque o adolescente está explodindo com os hormônios, na mulher adulta, porque às vezes ela está com esse desequilíbrio hormonal, que na maioria das vezes pode ser um gatilho à parte intestinal. Então, uma alteração desse intestino, e aí por isso, né, nunca tive acne, de repente começou a aparecer acne no meu rosto agora. Será como está esse intestino? Ele está funcionando bacana? Ele está fazendo essa barreira? Por quê? A acne, ela tem a bactéria da acne e aí essa bactéria ela pode estar alocada no intestino e circular. É uma das questões. A outra questão que é vinculada ao hormônio, que é a questão das toxinas, a sujeira, ao invés de ficar lá no intestino para sair, no cocô, ela entra. E aí vem sujando a nossa pele. E vinculado a isso tem a resposta inflamatória também. Que aí, como é que é o seu padrão alimentar hoje? Como é que você está conduzindo a sua alimentação? E essa alimentação está inflamando seu intestino, está aumentando essa resposta inflamatória e está piorando dessa forma a sua pele e aparecendo, propiciando, né, maior produção de sebo, oleosidade, e aí criando um ambiente favorável para essa bactéria alojar e crescer ali, formar aquela pústula inflamatória? Nossa, eu fico sempre muito assim impressionada como que está sempre relacionado, né? A alimentação, os nossos hábitos de vida vão estar sempre relacionados. E eu penso que trazer esse assunto da acne na vida adulta, pensando na mulher adulta também, é um assunto pertinente, interessante, porque mexe muito com a nossa autoestima, né, Polly? Totalmente, porque é um impacto silencioso, né? A paciente, ela chega lá nesse impacto silencioso, porque ela sente que nesta fase da vida, para ela está totalmente resolvida, emocionalmente, profissionalmente, socialmente. Então, ela se perde nesse contexto. Aonde eu estou aqui? Exatamente. Sabe, assim, e isso cai muito a autoestima, porque ela fica sem espaço, ela não consegue se localizar, se enxergar. Peraí, mas o que está acontecendo na minha vida que eu não estou entendendo? Aonde eu estou nesse lugar? Ô, Polly, e você vai ver muito que essa acne da mulher adulta vai vir com um peso maior também, mais elevado, por causa dessa alteração da qualidade da alimentação. Então, eu tenho um impacto na minha autoestima de forma geral. Né? E normalmente está aqui, né? Eu ia perguntar rosto, exatamente isso, assim, se tem uma região que é mais comum. Eu percebo que eu tenho muitas vezes aqui nessa região. Na região mais inferior do rosto. É uma área mais comum. É mais comum nessa região. Comum, nessa região aqui, ó, da mandíbula e do mento, aqui do queixo. É a área mais afetada, mas ela pode ir para o pescoço e também pegar outras áreas do corpo, as costas. No rosto, tem a ver com a pessoa pôr a mão? Porque a minha mãe falava assim, fica pondo a mão que vai encher de espinha, mão suja no rosto. Não necessariamente, mas você manipular a lesão pode aumentar o risco de cicatriz e de mancha na pele. E o que você falou, Poliana, é tão interessante porque o estresse, ele está associado com piora dessas lesões em 70% dos casos. Porque vem a vergonha, sabe? E aí a pessoa manipula mais as lesões, né? Para aquele... A ansiedade, o estresse, leva essa manipulação, isso que a gente chama de skin picking, que é essa manipulação. É um transtorno de escoriação, você fica mexendo. E isso gera muito mais cicatriz e manchas também mais escuras, são as manchas hiperpigmentadas na pele. Isso daí, eu tenho uma amiga que ela é muito ansiosa. E ela, às vezes, faz no braço, quando tem espinha, alguma coisa no braço, ela fica no braço, ou qualquer região, mas assim, aqui é muito comum. Ela até comprou um colar e um anel que você fica fazendo assim, pra parar de cutucar o próprio braço e conseguir. Assim. Aí ela me contou outro dia que ela fez uma textura na unha e ela fica na unha, fazendo na unha. Aí ela, pelo menos eu tô fazendo aqui, né? Tá bom, né? Não tô machucando outra parte do corpo. Mas você trouxe um assunto que eu acho que é super interessante da gente conversar, porque você falou assim que é porque a pessoa fica manipulando, isso pode deixar manchas nessa cicatriz, enfim. Eu conheço gente que ama espremer espinha e vou contar que uma delas está aqui com a gente, Isabela espremer cravo. Ela falou que é cravo. Corrigindo, cravo. Gente, e eu vou te falar, nossa, às vezes eu tô assim, a boca até enche d'água, né? Eu vejo uma pessoa com cravo, eu juro por Deus. Tem vontade de quer. Às vezes eu não tenho nem vontade, porque às vezes eu falo, né? É outra. Mas eu fico em pânico
pânico da pessoa não espremer. Eu fico pensando assim, meu Deus, não é possível que a pessoa não viu que ela tá com um cravo enorme. Você gosta daqueles vídeos, Isa? Agora, Isa, tem que ter... me faz dormir assistir vídeo de cravo. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque eu conheço uma pessoa que ela tinha um cravo recorrente aqui, ó. Aí ela é aqui, né, é a região. E era um cravão preto mesmo. A menina, ela foi espremer. Um trem infeccionou. Esse que é o risco. Criou um cisto sebáceo ali. Ela teve que fazer uma cirurgia para retirar aquele cisto, porque ela não conseguiu tirar tudo. A inflamação aconteceu subcutânea. E aí, então, não tinha vazão, não dava para drenar aquele pus que formou embaixo. Ela falou que na hora que o médico veio com o bisturi, o trem fez... Pulou, foi lá na frente. Fez um abscesso, provavelmente. O risco é esse, você ao manipular, fazer um abscesso nessa Até que tomar até antibiótico. Né? Sem perceber, porque você está manipulando ali, tentando espremer. Lembra que ali tem infecção secundária, tem bactérias na nossa pele que vão provocar essa infecção. E quando você espreme esse produto, essa bactéria, ela pode sair e se disseminar para outras áreas. Tem um jeito certo de espremer ou o melhor é só no médico mesmo, ou fazer uma limpeza de pele? Uma limpeza de pele, que a esteticista às vezes faz a drenagem, ela faz uma drenagem que a gente chama asséptica. Ela usa uma luva, ela limpa o local antes. Ela usa às vezes a agulha também. Isso, agulha estéril, entendeu? Então, se você precisar fazer essa drenagem, retirada dos cravos, das espinhas, é um profissional que deve fazer, habilitado. Não você em casa espremer com a própria unha, que já é um local que a gente tem muita bactéria, o risco é muito grande, gente. Isso é um alerta realmente. A gente tem aqui no rosto um trígono, que é chamado trígono perigoso da face, que envolve aqui o nariz, essa região aqui. Aqui é uma área que você jamais pode espremer, porque tem comunicação com as artérias e veias do sistema nervoso central, que pode causar uma meningite, causar uma infecção muito mais grave. Eu já tive um paciente internado, era até um rapaz jovem, mas ele espremeu uma espinha no rosto e fez um quadro de disseminação da infecção, pneumonia, artrite provocada inicialmente por espremer uma espinha. Então, vira uma infecção mais generalizada, e a mais gente não dá nada para isso, né? Acha que, não, vou espremer, vou mexer de qualquer jeito e... Porque fica ali te incomodando, né? Fica não, ali, gente, eu não posso falar, porque se eu ver... Mas ainda bem que a sua pele é limpinha, né? Deus sabe as coisas tudo certo. Porque... Mas só para eu entender mesmo, porque assim, a gente está falando de cravo e espinha, né? Qual que é a diferença dos dois? O cravo e espinha? Toda a espinha, inicialmente, ela foi um cravo. A espinha é um cravo inflamado. Na geração da acne, o início da acne é o comedão, que é o cravo. É o início da acne. Tanto aquela acne inicial, bem fraquinha, aquilo ali são os cravinhos, que eles podem ser branquinhos, né, da cor da pele, ou pretinhos, a gente pode ver pontos pretinhos, né? Aquele é o início da acne. E nenhum isso chama acne comedoniana. Não, nenhum. Você tem que deixar paradinho. Por exemplo, numa profissional e fazer a limpeza. É bem interessante isso. Fazer a limpeza, ela retira os cravos, tá? Não é que não possa retirar. O cravo é o sebo mesmo? É isso mesmo ou é um bichinho? Porque eu já vi na internet falando que era um bichinho, que tem gente que tira, que tem até patinha. Não, o cravo é obstrução. É obstrução daquele canalzinho por onde o folículo sai ali na pele. Então, ali tem sebo. Ali tem célula morta, sujeira, poluição, tudo isso. Isso é o cravo. A espinha já é uma fase mais inflamatória, já está mais inflamada, é uma bolinha mais vermelha, que às vezes vira nódulo, né? Às vezes essa bolinha fica nódulo, fica doloroso, né? Pode virar um cisto nas acnes mais graves, tá? Então, isso é importante a gente sempre evitar de manipular em qualquer fase. E o outro impacto que acontece também é muita vergonha e ocultamento. Você percebe as mulheres indo para um esconderijo emocional. Começa a usar a maquiagem não como um recurso, mas como uma máscara, uma máscara mesmo, como uma se diz, uma capa mesmo, sabe? Assim, e não se enxerga, não tira foto, às vezes evita reuniões profissionais. Agora, mal sabe ela, Polly, que quando ela começa a usar essas maquiagens em exagero, elas estão obstruindo mais ainda esse folículo e propiciando maior crescimento de acne. Então, aí vem a história da gente tratar de dentro para fora e descobrir qual que é o gatilho dessa acne. Porque você descobrindo o gatilho dessa acne, você vai fazer aquele tratamento e aí você não precisa mais esconder a acne com um produto, uma base, um pó.
Não, porque você está tirando de dentro para fora. Eu tenho uma paciente, eu devia ter trazido até a foto para vocês colocarem, mas ela foi no consultório para emagrecer. Só que durante o tratamento, assim, a anamnese, eu identifiquei que um dos pontos que era um problema do emagrecimento era o intestino. Então, a gente foi trabalhar a modulação intestinal. E ela tinha aqueles cistos mesmo, eram grandes os cistos e vermelhos na pele. Com 1 mês de tratamento, a pele dela já virou outra. Com 3 meses, ela já não tinha mais. Ela tinha a cicatriz, né? Porque não tem jeito. Mas a pele dela virou outra completamente. E ela falou assim, Vanessa, estou tão feliz porque eu não vim aqui para tratar a minha pele, eu vim aqui para tratar o meu peso e a gente acabou conseguindo melhorar também a minha pele. E isso resgatou muito a minha autoestima. Não só porque o meu corpo está diferente, mas o meu rosto, exatamente. A água mesmo, né? Muita gente deixa de beber água. Eu não. E faz a diferença. Exatamente. E aí, aqui, depois... voltamos sempre naquela máxima. Se você não bebe água, toma água de cocô. Aquela água veio cheia de sujeira. O seu corpo está absorvendo aquela água toda cheia de sujeira, o que vai sujar a sua pele. A Nicole foi até pegar a canela dela. Muito bem. Aqui, uma coisa que eu estava lembrando, doutora, que eu tive uma época que eu tive muita espinha mesmo. Protetor solar. Ah, sim, pode acontecer. Uso de cosméticos em geral, inclusive protetor solar. Gente, eu custei achar um protetor que não me dava espinha. Isso. E tem que ser voltado para isso, né? A pele oleosa ela tem um protetor específico. Porque senão, nossa, tem uma marca super famosa que mais dá você passar no rosto. Eu comprei uma marca ótima e deu, né? Muita. Porque a acne, ela tem, da mulher adulta, principalmente, ela é multifatorial. Então, tem essa questão alimentar, a questão do estresse, que está muito associada. Muito. E uso de cosméticos, que em geral a gente usa muita coisa. A gente usa um creme para o dia, um creme para a noite, um protetor solar, maquiagem, né? Tudo isso. Medicamentos, suplementos, exemplo, vitamina B12 é um clássico que algumas pessoas vão ter acne na suplementação da B12. O whey Isso é uma coisa que a gente... O whey protein, ele é insulinotrópico, então ele aumenta a insulina e o aumento da insulina faz aumentar a acne. Nossa. Inclusive, uma das coisas importantes quando a gente vai tratar a acne é reduzir a carga glicêmica da alimentação desse paciente, ou seja, alimentos, carboidratos refinados, né, que tem a farinha de trigo, não é integral, aquela comum, tem o açúcar, às vezes tem até a aveia, mas a aveia a farinha de aveia, não é o floco. Isso vai fazer macarrão, muita batata, isso tem uma carga glicêmica alta. O que é isso? Libera glicose muito rápido na corrente sanguínea. E aí, quando você tem esses picos de glicose chegando na corrente sanguínea, você vai ter o aumento da insulina. E o aumento da insulina, ela piora a acne. E ela faz com que também, quando tem o aumento da insulina, tenha o aumento do IGF. Que é o hormônio de crescimento produzido pelo fígado, que também piora a acne. Então, você ter uma alimentação sobrecarregada em carboidratos refinados vai fazer com que essa acne piore muito. E é uma forma de você já começar a fazer essa modificação. Lá no segundo bloco, a gente vai falar de como que a gente reduz essa carga glicêmica desse alimento. Mas começa a pensar aí, que tipo de alimento que você está... eu como no meu café da manhã, é pão francês, é bolo, é biscoito. No meu almoço, eu encho meu prato de arroz, macarrão, batata, mas não tem uma folha. No meu lanche da tarde é pão de novo. À noite, quando eu vou comer, eu faço um sanduíche de pão com manteiga, eu não janto. E quando eu janto, eu bato um pratão de arroz e feijão, mas também não ponho uma salada. E aí, tá subindo muito essa carga glicêmica. Isso tem um impacto importante. E nessa linha da alimentação ainda, né? Comer o chocolatinho ali... Isso que eu falo, o chocolate é isolado vilão. Também. Porque, vamos supor que eu tenho uma alimentação equilibrada, vamos lá. Mas eu como um chocolate de vez em quando. Isso pode provocar espinha? Então, o problema não é o chocolate, é qual tipo de chocolate, né? Açúcar, né? Açúcar. Se você consome um chocolate de boa qualidade e de preferência os 70% para cima
de cacau, a concentração de cacau, ele não vai ser um problema para você. Agora, o que a gente tem... Você lembra quando... Não sei se é da sua época, mas da minha época tinha aqueles guarda-chuvinhas de chocolate. Nossa, aquilo ali é gordura. Exatamente, mas aquilo ali até prega no céu da boca. Aquilo é gordura e açúcar. Então, aquilo ali é maravilhoso para acne. E aí, então a questão não é o chocolate. Voltando no assunto do whey, o whey, a proteína do leite de vaca, ela é insulinotrópica. Então, por isso que ele é bom, às vezes, para poder ter o ganho de massa. Mas, ao mesmo tempo, ela pode criar essa resposta inflamatória também. E aí, para quem está tratando acne, o whey não é um suplemento indicado. Ele não é... Engraçado, eu estava fazendo uma educação alimentar e a nutricionista tinha colocado bolo de cacau na minha alimentação. Comecei a comer o bolinho de cacau, a levar ele sempre, todos os dias. Começou a me dar cravo e espinha, eu suspendi o cacau, acabou. Mas era só cacau? O que tinha mais nesse bolo? Tinha só cacau e banana. Mas não tinha 100% ovo? Era 100% cacau. Não tinha ovo. Então, talvez você tenha uma alergia ao cacau. Pode ser. E aí estava gerando por causa disso. Aí eu falei assim, mas por que minha pele é mais sequinha? Eu não tenho essas coisas de acne, é muito difícil. Eu falei assim, gente, mas tá estranho. Pois é, muito provavelmente você pode ter uma sensibilidade, não uma alergia, mas uma sensibilidade ao cacau e o uso recorrente fez criar essa resposta inflamatória e aí então... E aí eu tive que suspender e melhorou. E resolveu, né? Resolveu. Olha que bom, né? Quando você descobre o gatilho. É quando você descobre muito... É isso que é interessante, a gente nos acompanhar, nos olhar. Porque às vezes o afetamento também da acne, eu acredito que ele está muito voltado na confiança daquela mulher, sabe? Ele pega muito essa confiança, assim. Quando ela está com acne na fase adulta, ela perde essa confiança e a autoridade. Quem sou eu, como eu me vejo e como que eu penso que as pessoas estão me vendo. Não é só eu me ver, e como essas pessoas estão me vendo? Desorganizada emocionalmente? Porque muitas vezes a pessoa é julgada assim, tá tendo espinha, estresse, é ansiosa. Exatamente, porque isso hoje... que você traz é tão importante, porque quando você vai avaliar o tratamento, é diferente eu graduar a acne, baseado na clínica, quando eu estou examinando o paciente, do que aquilo que está interferindo na qualidade de vida dele. Muitas vezes ela é leve do ponto de vista clínico, mas ela interfere muito na qualidade. Gente, a emocional é muito. O emocional dele é que ele está pesando muito. Porque ela tem que considerar como algo mais grave. Ela perde a autoridade total, ela perde a autoconfiança. Ela não acredita mais nela porque ela não se vê. E ela fica pensando como ela está sendo vista pelo outro. Isso pesa mesmo, gente. É um peso gigante. Porque está na face, tá no rosto, não tem como esconder. E eu acho que muitas vezes, igual eu já vi algumas pessoas que têm muita acne e fica... Parece que a pessoa não cuida. Dá uma falsa impressão de descuido. Um descuido. E aí eu acho que isso que atrapalha. Porque quando é uma coisa pontual, a pessoa fala assim, coitado, deu uma espinha. Agora, quando é uma coisa que já está... Que às vezes pode ser leve, mas já está num estágio assim... Que a pessoa fala assim, não, eu não sou esse desleixo aqui para estar com isso. Ô Isa, mas olha o seu organismo gritando, me olha. Eu preciso que você me olhe, porque tem alguma coisa em desequilíbrio aqui. A coisa não está fluindo bem. E não é porque essa pessoa ela é lambona, ela é desleixada. Não tem nada a ver com isso. Às vezes é por dentro mesmo. Ela não está conduzindo bem ali a questão alimentar, a parte do emocional e, consequentemente, vai explodir em algum lugar. Né? Gente, o corpo vai liberar. O corpo fala sempre. Ele vai liberar. Ele vai falar assim aqui, eu sou seu aliado, eu não estou contra você, eu preciso que você me olhe. E me ajude, né? Me ajuda, por favor. É um pedido de socorro. Exatamente. E aí, assim, falando da acne, né? Mais uma coisa que eu estava até lendo, você pode confirmar, doutora, que é mais comum em mulheres,
mulheres, de novo, do que nos homens, né? Isso. E assim, gente, são vários fatores, a gente já viu vários aqui, mas assim, tem também a questão da predisposição genética? Pode acontecer também? Pode acontecer uma predisposição genética. Tem uma questão hormonal que é bem interessante, porque às vezes a gente faz uma avaliação hormonal, não encontra nada alterado. Mas o que está alterado, na verdade, é no receptor, na periferia, onde aquele hormônio age, entendeu? No sangue ele está normal, mas lá no receptor é como se ela tivesse uma hipersensibilidade àquele hormônio. Né? E aí, mais uma vez, a gente está falando do DHT, né? Da dihidrotestosterona, que é um hormônio que atua na glândula sebácea, ele aumenta a produção de sebo. E não só isso, ele causa oleosidade, aumento da produção de sebo, hirsutismo, que é aumento de pelos em outras áreas, alopécia, que é queda de cabelo. Então, são vários fatores, né? E tudo por causa Sim, de um hormônio. e está muito presente, inclusive em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. Muito. Então, é o mais comum as mulheres que têm a SOP, elas têm uma alteração ainda maior desse hormônio. Então, quando você falou, né, é verdade que a acne, foi você que aparece mais aqui nessa região? A mulher que tem a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela vai ter essa característica. A acne está aqui, o pelo está todo concentrado aqui nessa região também. E lembrando que não adianta você dosar o DHT, até porque ele é um hormônio super volátil, a gente não tem valores específicos para ele na literatura. Então, não se faz dosagem de rotina, tá? Só lembrando isso. Porque, na verdade, esse hormônio está atuando na periferia. É lá que ele está alterado. É diferente de uma mulher que tem testosterona alta. Aí é outra coisa. Aí tem que investigar outras causas. Que, inclusive, na síndrome do ovário policístico pode ter uma testosterona um pouco alta. Mas é muito importante a gente entender isso, porque, às vezes, a mulher faz o tratamento para acne e fica bem. Mas se ela não controla esse hormônio, não faz não prepara um tratamento de manutenção com medicamentos antiandrogênicos, ela volta a desenvolver ao longo da vida. E aí, voltando a puxar a sardinha para o lado do intestino, aí que entra essa questão de toxina. E aí, eu falo sempre, toxina tem afinidade a receptor hormonal. Se você está com o corpo cheio de toxina, e aí tem toxina onde? Eu pedi uma comida no iFood, veio na vasilha de isopor, veio enrolado no plástico. Eu aqueço a minha comida todos os dias, eu levo marmita para o trabalho e aqueço a minha comida no micro-ondas e é uma marmita de plástico. Ali eu estou liberando toxina para o meu alimento. Eu esqueço a minha garrafinha de água no carro. Eu deixo já de propósito, mas ela é de plástico. Às vezes meu carro fica no sol. Eu estou aquecendo ali e estou ingerindo toxina também. Então, essas toxinas com essa afinidade hormonal, elas fazem, às vezes, feedback negativo. O receptor está cheio, mas é de toxina, não é de hormônio. Então, a toxina não vai fazer o papel do hormônio. Aí, o que vai acontecer? O cérebro vai falar assim, olha, não está acontecendo, vamos produzir mais? E aí, só que tudo tem feedback negativo no corpo. Se você tem muita testosterona, o seu corpo vai tentar equilibrar e vai transformar essa testosterona em dihidrotestosterona. Então, se você tem muito estrogênio, ele também vai tentar equilibrar. Então, ele tem as vias, ele vai para um lado e vai para o outro para criar essa homeostase, esse equilíbrio. E aí, essa toxina ali vai desequilibrar, vai desregular. Sim. Então, muitas das vezes, você tem essa alteração hormonal e acontece muito, por exemplo, mulher que tem a SOP, justamente por causa, em decorrência desse excesso de toxina que você está exposto. Ah, tem o metal pesado? Tem. O alumínio? Às vezes você não precisa trocar a sua panela de alumínio, mas você precisa deixar de comer aqueles alimentos que estão vindo todos embalados em embalagens plásticas. Está na hora do quadro, que absurdo. Vanessa, conta pra gente aí um absurdo sobre esse tema. Um absurdo que eu sei, isso é uma história, inclusive, do meu avô que me contava essa história, que um primo dele, ele morava na roça, né? Ele tinha muita acne e um dia ele foi furar uma espinha dele com um espinho de flor de laranjeira. E aquilo infeccionou, deu sepsemia e ele veio a óbito por causa disso. Então, quando a doutora Cris falou, né, que a gente não pode espremer espinhas, isso é muito sério mesmo, porque você pode criar uma infecção generalizada. Estava bem, de repente... Gente, e da onde que ele tirou os isso é muito sério.
Dessa flor de laranjeira? Uai, era a ferramenta que ele tinha. Ele não, deve ter tentado com a mão, não conseguiu, vou furar aqui. E por não ter informação, né? Ele não sabia que ele não podia espremer. Por isso que eu acho que a informação é tão importante, né? Porque se a gente for olhar hoje na internet, você encontra até uns kitzinhos para você conseguir remover eu já comprei. Inclusive, eu tiro de forma técnica, sabe, doutora? Eu já tenho o espremedor, o extrator, Você já tá uma esteticista. Eu já tô no outro nível, né? Isabela, você já tem ou você tinha? Porque eu acho que depois desse programa aqui... Não, agora eu tô até com medo de usar. Vou usar só quando for muito assim. Não, lembra de esterilizar. Eu faço. Porque pelo menos você tá usando com álcool, uma ferramenta. 70, de preferência, se for álcool 70. Gente do céu, mas vamos seguir. Mas uma coisa que eu já usei muito, sabe o que era? Pasta de dente para secar espinha. Sim, já vi também. Trouxe um absurdo pra nós. Já vi também. Funciona eu tive um paciente, você falou do absurdo? Não funciona. Pode até piorar, porque ela pode ocluir e piorar, né? Queima, não? Mas eu acho que dá a sensação de resolver, porque você sente um ardido, né? Um ardido. Eu tive um paciente que ele aplicava pomada minâncora, né, nas espinhas. E aí piorava, só piorava o quadro. Porque essa é uma questão da acne cosmética também. A pessoa já tem uma acne, já tem a predisposição e ainda coloca um cosmético inadequado. É o que você falou do uso do protetor solar. Isso é uma coisa importante para vocês avaliarem. Vitamina C, né, que a gente estava conversando. Porque algumas vão dar acne e cada um vai saber ali, né, na sua pele e vai identificar. Mas minâncora vai ocluir, é uma pomada, né, ela é bem espessa. Pode fazer uma oclusão e piorar realmente. Então não pode usar. Nem pasta de dente, nem minâncora. E tem a questão de lavar demais o rosto com exagero, porque aí você também tira a camada protetora dessa pele e a flora que protege essa pele. Porque a acne tem uma bactéria, mas tem outras bactérias que protegem essa pele, né? E aí você fica fissurado também, tem que lavar. Lavar em excesso piora. Exatamente. Lavar em excesso, né, piora, porque o organismo é aquilo que a Vanessa falou, o cérebro entende que você está precisando até fazer mais óleo, mais oleosidade, produzir mais sebo, porque está retirando muito, né? Você está lavando muito. Então, 2 vezes ao dia, gente, é o ideal. E entra no ciclo, né? E pode usar qualquer tipo de sabonete? Sabonete de corpo? Não. Aí você usa um sabonete facial, de preferência um sabonete neutro para lavar. Se a pele for muito oleosa, acontece muito isso na acne do adolescente, a pele muito oleosa. Pode usar um sabonete com ácido salicílico. É muito comum, gente. Ou com enxofre. Tem uns baratinhos. A questão do enxofre ele é muito bom. A questão é o cheiro. Algumas pessoas não suportam o cheiro. Mas vamos falar em termos de custo-benefício, ele tem um preço bom. Né? Mas é só para o rosto, né? Só no rosto. E para quem tem muita oleosidade, ele é interessante. Agora, para a mulher adulta, já não é tão interessante esses produtos com ácido. Porque a pele é mais sensível. Aí lava com sabonete neutro, sabe? Líquido. Facial é a melhor opção. 2 vezes ao dia tá ótimo. Perfeito. Vamos seguir com os absurdos aqui. Você tem, Polly, um para contar para gente? O absurdo que eu tenho é quando essa mulher ela começa a se esconder. Né? A gente não tem que esconder enquanto está no processo de tratamento. A gente tem que se aparecer enquanto faz o processo. Né? A gente tem que se posicionar. Porque senão ela retrai muito. E não ela retrai muito, a autoestima vai só caindo. Nossa. A autoconfiança vai indo para baixo e perde a autoridade de mulher. Eu já sou adulta, eu vou fazer autoridade de escolha. Isso você pode camuflar, né? Você pode usar uma camuflagem. Existem maquiagens que são mais... não são tão pesadas, né? Existe até protetor solar com base para pele oleosa, cream, né? Que a gente usa, né? Então você pode camuflar, eu já vi até problema. Maquiagens próprias para espinha, né? Que eu acho que tem muita aí, porque não lembro o nome, assim, o tipo, mas eu já vi muita gente que compra e fala assim, não, essa eu posso usar porque ela é própria para quem tem espinha. Entendi. Né? Que eu acho elas são oil free. Está escrito assim, não comedogênica, não causam cravos. Então você pode buscar isso nos rótulos. Não significa, né, que você está falando, é isso, de você não precisar parar a sua vida por conta disso. Não precisa parar. Vai tratando, vai resolvendo, vai camuflando aquilo ali de alguma forma, né? E protetor solar. Vai adaptar, né? Agora, pensando aqui num diagnóstico, assim, qual é um sinal de alerta de que eu preciso procurar uma ajuda e o que é feito a partir desse momento? Como que é feito esse diagnóstico para poder seguir com o tratamento? Ótimo, isso que você trouxe é interessante, porque existem diagnósticos diferenciais para acne.
né? Então, é super importante fazer essa avaliação. Um diagnóstico diferencial muito comum é rosácea, que é muito comum na mulher adulta e simula muitas vezes uma rosácea mais inflamatória, que é a que a gente chama de pápulo-pustulosa, ela simula uma acne. Só que o tratamento é diferente, então isso é interessante. Existe uma acne que é fúngica, que é provocado por um fungo que a gente tem na pele, que não é a mesma acne, que é essa acne que a gente está falando, que é a acne inflamatória. Então, existem outras doenças que podem ali fazer diagnósticos diferenciais, então é importante fazer essa avaliação médica. O que a gente faz na avaliação? A gente faz toda essa avaliação clínica que a gente conversou aqui, avaliando estilo de vida, alimentação, sono, estresse e saúde mental. A questão hormonal é super importante, dependendo do anticoncepcional que a pessoa está tomando, piora ou melhora a acne. Isso. Inclusive, o anticoncepcional pode ser um dos tratamentos para a acne. Olha, se a gente souber escolher bem esse anticoncepcional, então às vezes a gente conversa com o ginecologista, faz essas avaliações, isso é super importante. E faz uma avaliação clínica de gravidade, porque a gente vai classificar por gravidade. Existe o grau 1 até o grau 5, claro que o grau 5 ele é muito grave, né? Normalmente também, tem sintoma sistêmico até. Tem febre. Tem febre, pode ter artrite. Esse é bem mais raro, um quadro bem mais raro. Mas o que a gente vê mais que é aquela acne moderada persistente, que persiste, que nunca melhora, que fica gerando inflamação. E que gera incômodo, vai gerando incômodo, porque vai mancha gerando incômodo. a pele. A pele fica manchada, né? Tem cicatriz, então esse que é o mais Agora importante. é bom, Nikele, a gente reforçar para o pessoal de casa que às vezes a gente está querendo fórmula mágica, né? Então, o anticoncepcional pode regular. E aí a pessoa vai e busca o anticoncepcional. E aí acaba tendo outros desequilíbrios do corpo em função disso. Então, pensar que não existe fórmula mágica e que você tem que fazer o tratamento do combo. E muitas vezes, se você fizer o básico bem feito, o que funciona, você resolve o restante sem nem necessidade de você ficar lançando mão de medicação. É claro, né, que aquela pessoa que tem uma quantidade de sebo grande demais, ela vai precisar muitas vezes usar a isotretinoína para reduzir essa quantidade de sebo, ou vai precisar usar um antibiótico no primeiro momento, porque tem a questão das bactérias estão super proliferadas. Mas isso não pode ser ad eterno, não pode ser a sua solução do seu problema. Eu falo que é igual você tratar a dor de estômago com uma medicação para inibir ali a acidez do estômago. Mas o que está gerando essa acidez do estômago? Mesma coisa da acne. O que está gerando essa quantidade de acne? É o distúrbio hormonal? É o distúrbio alimentar? E aonde que está esse gatilho? Como que a gente vai equilibrar isso para que eu não me mantenha resolvendo um problema que só está ali maquiando. Né? E qual seria, esse básico bem feito? O que você deixa de dica para gente? O básico bem feito é você melhorar a sua alimentação. Eu falei aqui, né, da questão dos alimentos que são mais ricos em glicose, que libera essa glicose rapidamente. E hoje, gente, assim, na literatura, o que eles falam mais é carga glicêmica alta, açúcar, farinhas refinadas, o leite especificamente, também pela questão de aumento da insulina o excesso de gorduras ruins. Então, quando você alimenta com esse tipo de comida, onde ele faz parte do seu dia a dia, 50%, 60%, e o restante só que é alimentos mais saudáveis, ou vou até extrapolar um pouco, né? Porque tem muita gente que a base da alimentação é isso. E falta, você vai piorar muito essa condição. Então, você pode tomar... Eu tenho um paciente que ele usou a isotretinoína por 3 vezes, ele usou a carga máxima. E o rosto dele não melhorou. Até que a gente conseguiu identificar o quê? Ele tinha uma alergia alimentar. Ele tinha uma intolerância alimentar. E aí essa intolerância alimentar estava alterando a função intestinal dele, o que estava repercutindo nessa pele. Então, você vê que nem a medicação, a melhor medicação que existe em termos de reduzir a oleosidade da pele, não resolveu o problema dele, porque o gatilho dele não estava aí. A oleosidade da pele dele era um sintoma.
Mas não era o problema inicial. O problema inicial tá por trás. Eu falo que é igual a ponta do iceberg. Às vezes você olha ali, ó, é muito oleosa a pele. Tá, mas ali é a ponta do iceberg. O que está debaixo da água? Né? Então, é muito importante, pessoal de casa aí. Não pense só em atravessar e pegar um atalho. Vamos buscar exatamente o que é que está trazendo esse problema para o seu rosto, porque dessa forma você vai ter um tratamento eficiente, eficaz. Eu até estava falando, eu tive acne na adolescência, era muita acne. Mas o que aconteceu? Eu descobri muito tardiamente, e eu tive acne da adolescência para a vida adulta, que eu tinha alergia à proteína do leite de vaca. Eu tirei o leite de vaca da minha vida, acabou. Minha pele melhorou, eu não uso nada para controlar a oleosidade da pele. E meu filho, idem. O meu filho, ele, quando entrou na adolescência, começou a ter acne, também tem alergia à proteína do leite de vaca. Quando ele cuida da alimentação e não ingere, a pele dele fica linda. Olha só. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar, primeiramente, né? De você unir as diversas áreas, a nutrição, com a psicologia, com a dermatologia. E também de entender essa individualização, né? Porque para você é a proteína do leite, para outra pessoa não seja. Então, assim, é você encontrar ali aquele gatilho, né? E trazendo aqui para os tratamentos também, que eu tenho muita curiosidade sobre isso, assim, o que a gente avançou, o que a gente tem de tratamento para acne hoje, focando aí na vida adulta, né? Acne da mulher adulta. O que a gente tem de possibilidade hoje? Então, a gente começa desde o cuidado da pele. É o básico bem feito que a gente estava falando aqui, né? Lavar a sua pele de manhã e à noite com sabonete neutro, suave, de preferência líquido, que seja próprio para o rosto. Hidratar a pele é sempre importante, porque a gente tem uma disfunção de barreira também. Então, não é só a questão da bactéria, da inflamação. Então, tem que hidratar. Você pode usar um hidratante suave, usa um hidratante em gel, né, que seja melhor para o rosto, principalmente se o rosto for mais oleoso. E aplicar um produto de tratamento. E a gente tem várias opções, né? A gente tem opções desde derivados do ácido retinóico, a Dapaleno, por exemplo, é um medicamento que a gente já usa há bastante tempo. O ácido azelaico é muito utilizado para mulheres em idade adulta, porque ele pode ser utilizado na gravidez, o ácido azelaico, né? É uma opção, por exemplo, aquela mulher que está tentando engravidar, uma tentante, ou a mulher que está grávida, é uma opção para tratar a acne. E aí, esses são os medicamentos tópicos que a gente mais utiliza. Existem outros, o ácido glicólico, que até pode ser manipulado também, junto com o ácido salicílico. E aí, se for uma acne mais intensa, a gente já vai ter que estar com os tratamentos orais. Aí, medicamentos à base de antibiótico, mas que sempre a gente usa por pouco tempo, porque altera a flora, né, intestinal, e aí isso daí depois pode gerar outras consequências. A gente sempre faz isso como uma ponte. É pouco tempo para desinflamar, para depois entrar num tratamento de manutenção. E é legal, só te interrompendo um instantinho, que quando o paciente estiver fazendo o tratamento com antibiótico terapia, a gente entrar com uma terapia associada de probiótico. Então, hoje o recomendado para cada um dia de antibiótico, 2 de probiótico, para você fazer a reposição dessas bactérias intestinais boas e você não perder, porque o antibiótico, quando ele mata todas as bactérias, ele tem amplo espectro. Você não consegue um antibiótico que vai atuar só ali naquela bactéria X ou Y, acaba tendo um espectro maior. E aí isso vai interferir nas bactérias boas do seu intestino também. Então, quando você faz esse bem bolado, eu estou usando aqui o antibiótico, mas eu estou repondo do outro lado, você consegue fazer com que quando você acabar esse tratamento do antibiótico, você não tenha recorrência, porque às vezes você matou ali, mas ficou vulnerável esse intestino, porque eu falo que bactéria boa é o soldadinho do intestino protetor, é ele que vai proteger ali o quartel, e aí você fica vulnerável e cresce quem tiver que crescer. Aí eu volto lá na alimentação. A alimentação tá ruim, alimenta a bactéria do mal. Eu fico sem a do bem, eu volto a ter a acne do mesmo jeito. Então, fazer esse bem bolado do probiótico e do antibiótico é muito legal aí nessa hora desse tratamento. Nessa hora que estiver usando, né, fazendo, porque é por curto período de tempo, mas vale a pena essas orientações. A gente pode utilizar também medicamentos hormonais, as terapias hormonais. Para a mulher é bem interessante, alguns anticoncepcionais. Depende, claro, da idade, se ela quer engravidar ou não. Vai depender de vários fatores.
Os antiandrogênicos, a espironolactona é uma medicação usada, a gente tem protocolos, assim, guidelines mesmo que indicam para a mulher adulta, né, uma opção de tratamento. E para os casos mais graves ou persistentes, a isotretinoína ainda é o melhor remédio que a gente tem para a acne. É seguro, eficaz, claro, tem efeitos colaterais, tem que fazer com uma orientação médica, mas é um medicamento que costuma ter um resultado muito bom, apesar de que alguns pacientes vão precisar de uma dose de manutenção. Eles vão ter que fazer, que é uma dose mais baixa, que é erroneamente chamada de microdose, mas não é uma microdose, ela só é uma dose bem mais baixa do que a dose de tratamento padrão, mas é uma dose de manutenção. É como se fosse um acompanhamento? É, um acompanhamento. Lembrando que a mulher que está usando a isotretinoína, ela não pode engravidar, porque o risco alto de complicações fetais, malformações. Então, ela precisa utilizar o contraceptivo, de preferência, 2 métodos contraceptivos associados. Olha! De preferência. Sempre fazer o beta-HCG antes de reiniciar o ciclo, né? Tem um acompanhamento bem rigoroso para a mulher. Olha, veja só então, quando você faz o básico bem feito e resolve, você não precisa chegar nesse ponto aí. Porque você imagina a agressão para o corpo de 2 anticoncepcionais diferentes você utilizando. Não, na verdade você usa um, mas você usa um método de barreira. Ah, sim. Entendeu? Você vai usar um anticoncepcional que você sempre usa e o preservativo. Né? É porque não pode engravidar mesmo, né, gente? Ele é teratogênico. O DIU é mais seguro até. Né? Teoricamente, quem tem o DIU usaria só esse método, mas quem toma uma pílula com hormônio, a gente sabe que é irregular, só pode esquecer. Exatamente. Quem usa a pílula, o recomendado é utilizar outro método. E não tem nenhum tratamento sem ser de medicamento, por exemplo, laser? Tem. Mas aí, na fase inflamatória, não. Porque você pode fazer o laser depois, para quando o processo inflamatório já esfriou, e você quer melhorar as espinhas, melhorar as cicatrizes. Aí sim, aí mas para o tratamento é só medicamento mesmo, né? Você pergunta se é algum tipo de procedimento dermatológico. Porque às vezes tem algum que ajuda, mas como também é uma inflamação, uma infecção, né, tem que ser tratado. E é muito perigoso cair na corrente sanguínea, né? Como diz minha mãe. Minha mãe fala assim, nem sei se é assim mesmo, mas ela fala, se cair na corrente sanguínea, morre mesmo. Porque pode ter a disseminação bacteriana, né? Agora tem os peelings também, né? Sim, os peelings podem ajudar naqueles casos mais superficiais, entendeu? Não é nada muito agressivo. Podem ajudar. É um coadjuvante ali do tratamento. Peeling, microagulhamento. São processos, tecnologias que podem auxiliar. Eu queria fazer outra pergunta. As espinhas que dão nas costas, pode ser pelo cabelo, pelo produto do cabelo? Pode ser. 2 coisas que a gente tem que investigar sempre com acne dorso, que a gente fala acne de tronco. Cabelo, produtos de cabelo e alimento. Alimento e suplemento. Às vezes está tomando vitamina B12, está usando whey, está fazendo uma alimentação inadequada. Entendi. Como a Vanessa falou, 2 coisas. Acne de tronco, a gente tem que sempre olhar isso. O meu noivo falou, você me lembrou isso, ele tá assim, porque eu vi outro dia um vídeo que fala que você tem que deixar o rosto sempre o último a lavar no banho. Porque se você entra, lava o rosto, depois vai lavar o cabelo, e, enfim, aí o condicionador vai descer, escorrer pro rosto, isso pode causar acne, é verdade? Pode isso? sim. O das costas eu assisti o vídeo, falando que tinha que lavar o cabelo e depois prender o cabelo. Usam óleo, né, no cabelo, e tem cabelos mais longos, pode escorrer e causar acne. Gente do céu. Mas essa roupa muito apertada. Na época do Covid, a gente viu acne provocada pela máscara. Sabe? Sim. Pelo uso da máscara que a gente usava durante muito tempo. Chama acne por oclusão isso. Uma pessoa que usa uma faixa, a gente vê a acne provocada naquela região da boné, faixa. Né? Nessa região policulite também. No couro cabeludo. Aquelas pessoas que gostam de usar franjinha. E aí, não, a franjinha dá muita eu já tive franjinha, gente. Eu lembro, eu tinha muita espinha. Eu também já tive. Tinha. Às vezes produto para cabelo que fica ali. Eu fiquei com uma dúvida, porque, como eu disse, eu tenho acne, um pouco de acne em alguns momentos. Por exemplo, nessa fase agora, hoje, eu tô com um pouco mais. Agora eu tô com maquiagem, né? Não dá para ver direito. Mas quando que eu preciso buscar uma orientação, assim? Nesse meu caso, por exemplo, que não é algo assim tão grandioso, eu já deveria buscar uma ajuda? Tem algum sinal de alerta para quem está assistindo a gente, que percebe também, mas não sabe, assim, quando ir buscar um profissional? Qual que é a orientação? Sim, sempre buscar, porque a acne ela pode gerar cicatriz em todas as fases, desde a fase 1, mais inicial, até a forma clínica mais grave. Então, sempre buscar uma orientação, ainda mais que é leve, às vezes com produtos tópicos, um ajuste do skincare, você já consegue
manejar bem. Ah, que ótimo, então. Coisas já vou procurar. simples. Então já preciso procurar. E olha Vamos as ver relações, hein? Porque tem muitas relações que drenam as energias. E aí o emocional abaixa e o corpo fica vulnerável. Pois é. Também olhar as tudo relações isso. faz muita diferença. Importante. E vamos lá, Vanessa, eu queria que nesse momento a gente compartilhasse dicas práticas aí, cada uma na sua área, né? Então vamos começar com você, conta pra gente aí o que você dá de dica, de orientação para essa mulher aí que tá com acne ou que quer prevenir também, que não quer ter, o que você deixa? Então, a primeira orientação é essa dos carboidratos, a segunda orientação é cuidar da saúde intestinal. E aí, quando a gente pensa numa alimentação adequada para a mulher, ou para quem sofre de acne, é uma alimentação baseada na alimentação mediterrânea, que é aquela alimentação baseada em sementes, vegetais, a proteína em excesso, ela vai ser insulinotrópica também, então a gente usar uma proteína de digestibilidade mais fácil, tipo o peixe, o frango. E aí, se a gente já for pensar em nutrientes que ajudam, o ômega 3 é fantástico. Então, se a gente quer incorporar isso na alimentação, peixes de água fria são riquíssimos em ômega 3. As castanhas, o abacate é rico em ômega 3, mas também é rico em selênio, que também é importante para essa saúde da pele. O zinco é muito importante, então a semente de abóbora vai entrar aí também, porque ela é riquíssima em zinco, para poder proteger essa pele. E a gente já vai para um outro lado, que é pensando, por exemplo, você fez a pergunta do chocolate, né? Tem muita gente que não come amendoim nem castanha, porque fala também que dá mais acne. Mas, na realidade, a questão não é o alimento em si dar mais acne. Dá mais acne, às vezes, em você. E talvez por quê? Porque você tem uma alergia alimentar desse alimento. Então, tem pessoas que têm probabilidade de desenvolver o acne, mas quando comem amendoim, elas não têm a questão do acne aumentado. Por quê? Porque elas não têm problema com aquele alimento. Em compensação, vai consumir, às vezes, o cacau aqui, que era só cacau, não era com açúcar, nada disso, e aí piora ali aquele quadro. Então, eu já tive diversos pacientes que queixam, eu percebi que quando eu comecei a consumir determinado alimento, aí piorou minha acne. Muitas das vezes não é. Tem que observar, então. E uma outra dica é a gente cuidar muito da saúde do nosso fígado, porque o fígado faz a limpeza do nosso organismo. Então, alimento que limpa fígado são as brássicas. E aí a gente tem a couve-flor, a gente tem também o repolho. Esses alimentos fazem com que o nosso fígado funcione melhor, ele vai limpar essas toxinas, então eu vou ter menos sujeira também, podendo se instalar na pele. Perfeito. Nossa, ótimo. Ótimas dicas. E você, Polly, o que você deixa de dica pra gente? Eu deixo de dica de não pensar que a acne é coisa pessoal. Muitas acreditam que é coisa pessoal e não é. Não pare a vida por causa disso. Vá para um tratamento e continue vivendo, porque isso faz uma diferença gigante na sua autoestima, na sua autoconfiança, regularização emocional. Ajuda muito, muito mesmo. Menos cobrança, isso pesa muito, atrapalha demais o dia a dia. Verdade. Assim, vocês não têm noção como chega as pacientes no consultório com excesso de peso, que às vezes nem dão conta. E começa com acne, às vezes vai até para um câncer. Tem que ouvir o corpo. Comece a se ouvir, né? Porque a gente não se ouve. Autoconhecimento, Se olhar, autocuidado. Se olhar, a gente não se sobre ouve. Gente, é negligenciado demais essa escuta ativa nossa do Própria, corpo. né? Exato. Por isso que o corpo grita. Eu falo que se você não escuta o corpo, você não para ouvir o corpo te para. Ele vai te parar. Para que você escute ele. Então, em algum momento da sua vida, Ele vai você te vai parar. ter que parar. Às vezes vai ser hospitalizado, alguma coisa assim. Pra falar, agora não tem como. Porque Agora ele você pede vai- agora limite, você né? vai parar. O Exato. corpo pede limite, ele pede cuidado. Ele não está ali para contra você, ele está ali a seu favor. E se a gente traz isso ao nosso favor,
Perfeito. Voa. E você, doutora, último minutinho, o que você deixa pra gente? Eu também vou deixar como fazer o básico bem feito, né? Então, se você está sofrendo com acne, o que você vai fazer? Lavar seu rosto com sabonete suave, de preferência líquido, 2 vezes por dia. Vai aplicar um hidratante, vai usar o protetor solar, porque sol piora a acne, piora a espinha. Então, usar todos os dias o protetor solar e vai fazer o tratamento de acordo com o grau da sua acne, observando todos esses cuidados que a gente falou, olhando mais para você, para o seu interno, para o seu interior, porque a gente sabe que é complexo. Não é fácil. Não é chegar aqui e falar para vocês assim, eu vou te dar uma pílula que você vai melhorar. Não é assim. E lembrar que é uma doença que exige uma persistência de tratamento, você tem que ter uma manutenção. É demorado para a gente ver resultado, viu? A gente fala em pelo menos aí 3 meses para começar a ver um bom resultado. E que olhe mais para você, durma bem, cuide do seu estilo de vida. E é isso. Eu acho que vai dar certo. Procurar um médico, né? Procurar, sim, claro. Para não fazer qualquer tratamento de internet, né, doutor? Jamais esprema, como a gente falou aqui, né? E para não manchar sua pele, cuidar disso. Fica a dica, então, gente. Meninas, nosso tempo acabou, mas eu fiquei muito feliz com essa conversa. Agradeço demais vocês. Espero que voltem, porque acho que esse assunto aqui ainda rende, hein? Rende muito. E você que ficou com a gente até aqui, fica aí essa reflexão, porque cuidar da pele é cuidar do corpo como um todo. E nesse processo é fundamental manter um estilo de vida saudável e ativo, conhecer o próprio corpo e aprender a escutar os sinais que ele dá. É isso, de Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra essa e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!